Fala, meus queridos! Hoje é dia de aulão de véspera aqui no canal Ciência Exata. E o concurso da vez é da Prefeitura de Sorocaba para os cargos de nível médio, auxiliar de educação e secretário de escola. Teremos também o simulado que vai rolar na quinta-feira, dia 29, em nosso site simulados.cienciaexata.com. Cadastre-se gratuitamente para participar pelo link que está na descrição do vídeo. No simulado e também em nosso aulão, nós vamos resolver questões envolvendo os conteúdos do seu edital. Show de bola? Vamos lá! VUNESP Nível Médio Secretário de Escola. Uma empresa adquiriu um lote de 360 canetas personalizadas, distribuiu 3/5 delas para seus clientes e 7/8 das canetas restantes foram distribuídas aos funcionários. Em relação ao número inicial de canetas do lote, aquelas que foram distribuídas aos funcionários correspondem a... A forma mais rápida de resolver a questão é da seguinte forma. Nós queremos saber qual é a fração que o número de funcionários representa em relação ao número inicial de canetas do lote, ou seja, daquelas 360 canetas. Perceba o seguinte, nós já temos 3/5 delas para seus clientes e 7/8 das canetas restantes foram distribuídas aos funcionários. Então eu tenho que calcular 7/8 das canetas restantes. Então, se foram utilizadas 3/5, então o restante só pode ser 2/5, certo? Posso pensar no total sendo dividido em 5 partes, se você não entendeu. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós já temos 3/5 delas foram distribuídas para os clientes. Então, nós vamos ter aqui que o restante só pode ser 2/5 do total de canetas, certo? Então, 7/8 das canetas restantes, eu tenho que calcular 7/8 de... As restantes é 2/5, né? Então, 7/8 de 2/5 do total de canetas. Então, para calcular isso aqui, fica bem fácil, eu posso simplificar na multiplicação de frações, o 2 pelo 8. Tudo por 2 aqui dá 1, aqui dá 4. 7 vezes 1, 7. 4 vezes 5, 20. Então, temos 7/20 do total. A alternativa correta, alternativa B. Nós podemos resolver a questão de uma outra forma também. Então, vamos lá. Seria a forma mais demorada. Mas muitos podem se confundir com o primeiro jeito aqui, então vou resolver também desse outro jeito. Preste atenção. Então, nós temos o seguinte, para os clientes, nós temos 3/5 do total, ou seja, 3/5 de 360. Fazendo as contas, 3/5 de matemática é vezes 360. 3 vezes 360 nós vamos ter 1080. Dividido por 5 nós vamos ter 216. E agora nós vamos ter que calcular qual é o número de canetas restantes. Então, se para os clientes nós vamos ter 216 canetas, então fazendo 360 menos 216, vão restar aqui 144 canetas. Então agora nós temos que calcular 7/8 das canetas restantes que foram distribuídas aos funcionários. Então, aos funcionários, nós temos 7/8 de, então, 144, certo? Que é o número de canetas restantes. 7 vezes 144 dá 1008. Dividido por 8, nós vamos ter 126. Muito bem, então, o numerador da fração é 126 e o denominador
é o número inicial de canetas, que é 360. Aqui tudo dá para dividir por 2, dá para dividir por 3 também, né? Por 2 por 3 eu vou dividir por 6. Então 126 por 6 nós vamos ter 21. 360 por 6 nós vamos ter 60. Dá para simplificar ainda mais. 21 e 60 tudo divide por 3. 21 por 3 nós temos 7. 60 por 3 nós temos 20. É um jeito também de chegar na mesma resposta, porém você gasta bastante tempo dessa forma, né? Mas se no concurso você não lembrar da primeira forma, então você resolve utilizando esse jeito aqui. Show de bola, vamos para a próxima questão. VUNESP Nível Médio Auxiliar de Educação. Com a aproximação dos Jogos da Copa do Mundo de Futebol e das Olimpíadas, as autoridades brasileiras estão cuidando de ampliar e melhorar o atendimento na porta de entrada do país, ou seja, os aeroportos. Certo aeroporto, com capacidade atual para receber 2,4 milhões de passageiros por ano, será ampliado em 2 etapas, aumentando sua capacidade em 1/4 cada vez que uma etapa estiver concluída. Assim, o número de passageiros por ano que ele poderá receber ao final da segunda etapa será. Pause o vídeo e tente resolver antes. Se você está em nossa estreia, comente aí no bate-papo a sua resposta. A primeira e a segunda questão são questões envolvendo operações com números reais. De modo geral, a VUNESP cobra operações com números racionais. Então vamos lá. Então nós temos 2 etapas. Em cada etapa nós temos aumentando sua capacidade em 1/4 cada vez que uma etapa estiver concluída. Então inicialmente nós vamos ter 2,4 milhões de passageiros por ano. Então na primeira etapa nós vamos começar com 2,4 milhões de passageiros por ano. Vou escrever apenas 2,4. Se há um aumento em 1/4 disso, então eu tenho que aumentar 1/4 de 2,4. Então temos 2,4 mais 1/4 vezes 2,4. Eu posso fazer 1 vezes 2,4, que é 2,4, sobre 4. 2,4 dividido por 4, nós sabemos que é 0,6. Mais 2,4, nós temos 3. Então, a primeira etapa foi concluída. Na segunda etapa, que é o que ele quer saber, ao final da segunda etapa, nós vamos ter que pegar agora 3 e aumentar em 1/4, certo? Cuidado para não pegar 2,4, porque ao final da primeira etapa nós temos 3 e não mais 2,4. Então 3 mais 1/4 de 3. Então nós vamos ter 3 mais 1 vezes 3, 3 dividido por 4. 3/4 é a mesma coisa de 0,75. Então nós vamos ter 3,75 milhões de passageiros por ano. A unidade usada ali, a alternativa correta, a alternativa D. Muito bem, espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima questão. VUNESP Nível Médio Secretário de Escola. Um escritório precisa organizar determinado número de pastas, colocando-as nas prateleiras de uma estante de modo que cada prateleira fique com o mesmo número de pastas. Ao realizar a tarefa, percebeu-se que era possível colocar em cada prateleira ou 15, ou 18, ou 24 pastas e que, desta forma, todas as pastas ficariam organizadas. Sabendo-se que há menos de 400 pastas para serem organizadas, é correto afirmar que o número total de pastas é. Muito bem, é um problema envolvendo MMC, mínimo múltiplo comum, ou máximo divisor comum. Deixe aí nos comentários do bate-papo. Muito bem, nós temos aqui que o número total de pastas ele vai ser um número
que deve ser divisível por 15, 18 e 24 ao mesmo tempo. Se é divisível por, é a mesma coisa de dizer que é múltiplo de, certo? Então nós podemos calcular o MMC entre 15, 18 e 24. Para fazer isso, vamos utilizar a fatoração em primos. 15, 18 e 24. Vamos começar a dividir aqui por 2. 15 não dá, repete. 18 por 2, 9. 24 por 2, 12. Agora por 2 novamente. 15, 9. 12 por 2, 6. Agora por 2. 15, 9. 6 por 2, 3. E agora nós vamos dividir por 3. 15 por 3, 5. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Por 3 novamente. 5, 1. E 1, e finalmente por 5 chegamos em 1, 1 e 1. Multiplicando tudo, nós obtemos o MMC. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 3, 72, vezes 5, 360. Então nós temos aqui o 360, é um valor menor que 400, certo? Então a alternativa correta, alternativa E. Vamos agora resolver uma questão que acabou de sair do forno, VUNESP 2020, nível médio, Guarda Civil Municipal. Tem-se duas cordas, uma com 60 metros e outra com 80 metros, e pretende-se cortar essas cordas, sem desperdício, em pedaços de mesmo tamanho, de modo que cada pedaço cortado de corda tenha a maior medida possível. O número total de pedaços de corda que será possível obter é. Muito bem, nós vamos ter que cortar essas cordas, ou seja, vamos ter que dividir em pedaços de mesmo tamanho, de modo que cada pedaço cortado de corda tenha a maior medida possível. Então, inicialmente, nós devemos calcular o MDC, eu vou ter que dividir no maior valor possível, ou seja, o máximo divisor comum entre 60 e 80. Para calcular o MDC, eu utilizo a fatoração em primos. E eu coloco apenas os valores que dividem os dois ao mesmo tempo. Lembre-se disso para calcular o MDC. Vou começar por 2, dividir os dois. 60 e 80 por 2 vai dar 30 e 40. Por 2 temos 15 e 20. Agora o 2 divide apenas o 20, então eu vou colocar aqui o 5, que divide os 2, né? O 3 divide apenas o 15, o 5 vai dividir os 2. 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4. Então, calculando o MDC, 2 vezes 2, 4, vezes 5, nós vamos ter 20. Então, lembre-se, ele quer o número total de pedaços de corda que será possível obter. Então, muita atenção, ele não quer o MDC e sim o número total de pedaços. Então, o que nós vamos ter que fazer é, então, a corda com 60 metros, vamos dividir em pedaços com 20 metros, então, só que nós vamos ter 3 pedaços, certo? E com 80 metros, a corda com 80 metros, nós vamos ter, dividido por 20, está aqui também a resposta, né? 4. Então, o total de pedaços é só somar 3 com 4, que fecha 7. Então, a resposta para a questão alternativa D. Vamos para a próxima questão. VUNESP, nível médio, secretário de escola. Em uma empresa, foram instaladas 35 câmeras de segurança. Sabendo-se que a razão entre o número de câmeras desligadas e o número de câmeras ligadas é 2/5, então o número de câmeras desligadas é uma questão envolvendo razão e proporção. Muito bem, o jeito mais rápido de resolver a questão é o seguinte. Vamos descobrir quem é a razão original. Nós sabemos que 2/5 aqui, 2/5 eu posso pegar o numerador e o denominador e somar, e nós vamos obter 7. Então é o seguinte, se eu fizer 35 dividido por 7, que é a soma do antecedente com o consequente, vamos obter
5. Então, vamos fazer o seguinte. Se nós temos 2/5, se eu multiplicar cima e embaixo por 5, eu vou chegar que a soma é de fato 35, né? 2 vezes 5 nós temos 10. 5 vezes 5 nós vamos ter 25. Então, a razão entre o número de câmeras desligadas, que é o que vai ficar em cima do antecedente, desligadas nós temos 10, certo? E ligadas nós temos 25. Ele quer o número de câmeras desligadas, então ele quer 10, alternativa C, de ciência exata. Esse é o jeito de resolver a questão em menos tempo que a galera utiliza bastante, descobrindo quem é a razão original. Eu vou utilizar um método um pouco mais tradicional, que é utilizando a equação do primeiro grau. Fica bem fácil também. Preste atenção porque equação do primeiro grau também é tema do seu concurso. Eu vou dizer que o número de câmeras desligadas eu vou chamar de x. Então, o número de câmeras ligadas, como tudo tem que fechar 35, então o número de câmeras ligadas só pode ser 35 menos x, certo? Somando aqui eu vou obter 35. Então, muito bem, vamos fazer a razão solicitada. A razão entre o número de câmeras desligadas, que é x, sobre o número de câmeras ligadas, que é 35 menos x, é igual a 2/5. Então, eu igualo a 2/5. Multiplicando cruzado, nós temos o seguinte. 5x é igual a 2 vezes... Tem que deixar os parênteses porque são dois termos. 35 menos x. 5x é igual a 2 vezes 35, 70. 2 vezes menos x, menos 2x. Passei menos 2x para o outro lado, ficou 5x. Aliás, menos 2x está subtraindo, passa somando, que é igual a 70. 5x com 2x, 7x, que é igual a 70. 7 está multiplicando, passou dividindo. 70 dividido por 7 é igual a 10. É justamente o que ele quer, o número de câmeras desligadas. 10. De câmeras ligadas, só fazer 35 menos 10, que seria 25, mas não foi o que ele solicitou. Então, é um jeito também rápido de fazer, mas a outra forma a galera utiliza mais, eu te confesso, né? Então, muito bem, vamos para a próxima questão. VUNESP 2020, nível médio, Guarda Civil Municipal. Em certo município, no mês de agosto de 2020, o número de ocorrências registradas pela Guarda Civil Municipal, que estavam associadas ao crime de vandalismo em patrimônio público, foi 10% menor em relação ao número de ocorrências registradas do mesmo crime no mês imediatamente anterior. Se em agosto de 2020 foram registradas 405 ocorrências relativas ao referido crime, então é verdade que o número de ocorrências registradas do mesmo crime em julho de 2020 foi igual a... Muito bem, uma questão envolvendo porcentagem. Então ele quer saber no mês de julho qual foi o número de ocorrências registradas. Então, o mês de julho ele é a nossa referência, pois o mês de agosto foi 10% menor em relação ao número de ocorrências registradas no mês imediatamente anterior, ou seja, julho. Então, o mês de julho nós vamos chamar de 100% aqui, que a nossa referência representa x. No próximo mês, que é o mês de agosto, nós temos que foi 10% menor em relação ao número do mês anterior, ou seja, 100% menos, se é 10% menor, então menos 10%, nós vamos ter 90%. Então, 90% representa para a gente 405, certo? Em agosto temos 405 ocorrências. Então, aqui uma regra de 3. Basta multiplicar cruzado e nós vamos encontrar quanto é de cara ali, número de ocorrências registradas no mês de julho.
Multiplicando cruzado, temos 90x é igual a 100 vezes 405. Então, x é igual a 100 vezes 405 é 405, seguido 2 zeros, sobre 90. Cancela um zero com outro zero. Vamos dividir 4.050 por 9. Vamos treinar a divisão aqui. Pegamos o 40. Quantas vezes o 9 cabe no 40? 4 vezes 9 dá 36. Para 44, baixo 5. Abaixou, divida. 45 por 9. Nós temos 5 vezes 9, 45. Para 45, nada. Abaixo o zero, coloca do outro lado. Temos 450. Então, ocorrências. Alternativa E de exata. Vamos para a próxima questão. VUNESP, nível médio, secretário de escola. Uma pessoa recebeu determinada quantia em dinheiro e utilizou 40% para pagar uma dívida. Do valor restante, aplicou 80% e permaneceu com R$ 360. O valor da dívida paga era... Muito bem, pause o vídeo e tente resolver antes. Então nós não sabemos qual foi a quantia que essa pessoa recebeu. Então o valor recebido eu vou chamar de x. Ela utilizou 40% para pagar uma dívida. Então a dívida é 40% de x, que é a mesma coisa de 40 sobre 100, 40% sobre 100, vezes o de x. Depois, qual é o valor restante? Porque do valor restante aplicou 80%. Então, restante. Ora, se ela aplicou 40% de x, o valor recebido o valor que sobrou, né, o valor restante só pode ser 60% de x. Depois temos o seguinte. Aplicou 80% e permaneceu com 360. Então, ela aplicou 80%. Aplicou, organizando os dados, 80% do valor restante. Então, de 60% de x. Vou até escrever assim. 80% do restante. Então, 80% do restante é 80 sobre 100, vezes o restante que é 60 sobre 100, x. Então, posso cancelar esse zero com esse zero com esse zero. 8 vezes 6, 48. 10 vezes 10, 100. Então, temos 48% de x, foi quanto ela aplicou. E no final ainda temos o seguinte, permaneceu com R$ 360. Então, quanto foi que ela gastou? Ora, ela gastou 40% de x e 48% de x. Então, ela gastou com o que ela tinha da dívida e o que ela aplicou. Então, 40% com 48% só pode ser 88% de x, certo? Então, o valor que sobrou ao final, sobrou. Se temos 88% de x, o que sobrou foi 12% de x, certo? 100% menos 88%, nós vamos ter 12%. Então, 12% foi o que sobrou e isso representa para a gente R$ 360. Então, finalmente, eu posso igualar o que sobrou, que é 12% de x, a 360. Que o passo a passo bem detalhado para que você aprenda de vez uma porcentagem sobre a outra, basta calcular ali a multiplicação, né? Muito fácil. Então, 12% de x representa para a gente 360. Resolvendo essa equação, vamos encontrar o valor recebido. Lembrando que ele quer o valor da dívida. Então, o que ele quer é 40% de x. Muito cuidado. Multiplicando cruzado, 12x é igual a 360 vezes 100, 360 seguido 2 zeros. 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, temos 36.000 dividido por 12.
36 por 12 nós sabemos que é 3, seguido de 3 zeros, 1, 2, 3. Então, o valor do x é 3.000. E ele quer saber quanto é 40% disso, né, o valor da dívida. Então, finalmente, calculando 40% de x, que é 40% de 3.000, temos, cancelando 2 zeros, esse 0 e esse 0 pode ser, 4 vezes 3, 12, seguido de 2 zeros, R$ 1.200 é a resposta alternativa D. Pois muito bem, galera, eu vou pausar o vídeo para deixar em duas partes. Nós estamos mais ou menos em meia hora de vídeo, né? Então eu vou continuar ali a parte de regra de 3 para frente aqui, na parte 2, tá certo? Então continuo com vocês na parte 2, eu vou publicar em breve. Forte abraço, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e até lá!